O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando aí na sua casa e já agradecendo a audiência. Hoje nós trazemos um assunto de suma importância e que de repente você nunca ouviu falar. O nosso tema de hoje é fisioterapia pélvica, né? Fisioterapia você já ouviu falar, né? Que trabalha com exercícios repetitivos ou não, né? Depende da forma de trabalhar. E a parte da pelvis, né? Que é essa parte que tanto homem quanto mulher tem no corpo. Ela é super importante e nós vamos desmistificar algumas coisas relacionadas a este assunto. Eu estou recebendo aqui no estúdio a fisioterapeuta, que ela é especialista nessa área do assoalho pélvico, Malu Gomes Goulart. Seja muito bem-vinda ao programa Estação Saúde. Muito obrigada, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar falando sobre um assunto tão importante, principalmente para nós mulheres, né? Verdade. Malu, o que é a fisiopélvica para quem está em casa entender? Então, a fisioterapia pélvica, ela trata e previne as disfunções do assoalho pélvico, né? Então, a gente tem que conter urina, né? A mulher engravida, então a gente precisa que o intestino trabalhe de uma forma correta. Então, a gente vai tentar tratar para não gerar essas disfunções. Como, infelizmente, a gente não sabe que existe uma musculatura, né, na nossa pelve, que fica junto com o nosso órgão, né, genital, então a gente acaba só procurando auxílio quando a gente já tem uma disfunção, né? A mulher quando já tem uma incontinência urinária, né? Um homem quando tem uma pós-prostatectomia, que geralmente é o indicado, né, dentro da fisioterapia. Então a gente acaba tendo só a parte de tratamento, a prevenção fica um pouquinho ainda de lado, né? O que seria correto seria a gente prevenir, porque a gente acaba só usando o nosso assoalho pélvico e ele acaba enfraquecendo, né? Porque a gente caminha, se a gente não faz atividade física, mas a gente caminha, a gente pega uma sacola pesada e o assoalho pélvico não, ele fica lá só sofrendo o peso do nosso corpo. Quando a mulher engravida tem mais o peso do bebê. Geralmente a gente não faz xixi corretamente, a gente passa muitas horas, sobretudo a mulher, sem ir ao banheiro. Então tudo isso vai acarretando as disfunções. E a gente tem também as disfunções sexuais, que a gente trata dentro da fisioterapia pélvica. Certo. E para quem que ela é indicada, né? Deixando aqui bem claro para você que está nos assistindo, que sempre que se trata dessa área genital, as pessoas têm um certo preconceito, né? Então por isso a importância, né, da gente estar conversando sobre isso, deixando você a par dessa informação, para que realmente, cada vez mais, as pessoas deixam de sofrer nesse assunto, desmistifique isso na cabeça, porque tudo começa na cabeça. Exatamente. E possa, né, de alguma forma, tratar os seus problemas e até, podemos dizer, ter mais qualidade de vida, né? Para quem que ela é indicada? Exatamente. Ela é indicada para todos nós, homens, mulheres, crianças, cada um, gestantes, cada um vai ter a sua particularidade dentro do tratamento, né? E essa questão do preconceito, ela é muito importante, porque a gente, enquanto sociedade, aprende que a nossa região vaginal, né, ela é só para função sexual. Essa é a última função do nosso órgão genital. Então a gente precisa saber que ali tem um músculo, ela tem função, a gente precisa cuidar. Então a gente precisa prevenir essas disfunções. Então a criança, a gente tem que ter uma noção de que o xixi na cama não é normal, né? O xixi na cama, em algum momento que acontece ali na vida da criança, no desfraude, isso é comum. Agora, numa idade mais madura da criança, a gente já tem que começar a olhar com os outros olhos, né? Então, para todo mundo ela é indicada. E quais são os benefícios no caso da gestante, como você citou? As gestantes, a gente faz um preparo, principalmente para o parto normal. Ah, mas é só para o parto normal que a gente tem que trabalhar na gestação? Não. O assoalho pélvico, como eu falei, durante a gestação vai sofrer com o peso do bebê sobre ele, né? Então, tu imagina um chão sofrendo muito sobrepeso sobre ele. Então, a gente precisa fortalecer o assoalho pélvico na gestação, tá? Independente da via de parto. Então, a gente fortalece para que a mulher não venha ter uma possível incontinência urinária, né? Para que ela não perca urina durante a gestação, que perder urina durante a gestação não é normal. Ela pode acontecer, mas não é normal. Ela já caracteriza uma fraqueza da musculatura do assoalho pélvico. Durante a gestação, a mulher que opta por um parto normal, a gente vai preparar
o assoalho pélvico dela, tanto a parte muscular quanto a parte óssea. Então a gente entra com a parte de fortalecimento a partir do segundo trimestre de gestação, com a autorização do obstetra, tá? Então a gente precisa fortalecer esse assoalho pélvico até um determinado período, que é até 34 semanas de gestação. A partir desse momento a gente entra com a massagem perineal para o relaxamento e desensibilização da região vaginal, né, da musculatura do assoalho pélvico. Com 37 semanas a gente começa o período expulsivo. Então a gente usa, hoje já tem sondas de algumas marcas para a gente fazer esse trabalho, que é para a mulher compreender a forma correta, né? A gente tenta que ela entenda a forma correta de respirar durante o período expulsivo e o movimento que o assoalho pélvico está fazendo naquele momento. Então ela tem que estar no momento de relaxamento e a gente tenta conscientizar isso para que esse período expulsivo seja o mais curto possível. Também evitar uma laceração com grau 3, por exemplo, né? A gente precisa que a laceração seja mínima. Claro que isso vai depender também da musculatura de cada mulher, né? E também o que influencia, né, complementando, a questão do bebê também, né? Se nós temos um bebê grande, né, as possibilidades muitas vezes de lacerar um pouco mais, lacerar para você que está em casa, né? A gente que é profissional da saúde, às vezes acaba falando de uma forma que você não está entendendo. Lacerar é quando rasga um pouquinho ali embaixo, que segundo o Ministério da Saúde, né, é muito melhor que aconteça esse rasguinho do que o corte lá embaixo, como antigamente era feito de rotina, né? As mulheres chegavam para ganhar os seus filhos e todas, o médico ia lá e fazia aquele corte. O corte ele tem indicação, mas ele deve ser muito bem escolhida a indicação, né? Quando o bebê, enfim, tem várias formas de indicar, mas não necessariamente ser feito de rotina. Por isso a importância, eu sempre digo isso, que nós precisamos, nós mulheres, principalmente as gestantes, né? Ganhei meu bebê faz pouco tempo. Nós precisamos estar munidas de informação. Quando você tem a informação, de repente você está vendo esse programa, mas você, não, já tive meus filhos, mas às vezes a sua nora está grávida, a sua neta está grávida, e uma vez que a gente tem a informação, a gente deve repassar, né? Passar esse conteúdo para frente para que chegue ao máximo número de pessoas possíveis. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas a gente já volta, falando mais sobre a fisioterapia pélvica. Fique ligado aí com a gente.